tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Anúncio confirmado. Pacotão de reforços Colorado. Mas ainda não é o suficiente. Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Muito boa tarde a todos. Como estão? Vamos bater um papo sobre Inter, né? Ontem eu consegui gravar um vídeo logo pós-jogo, meio estressado com o Inter. Hoje não fiz um vídeo de manhã como de costume, em função da viagem que tinha para voltar de Erechim, que é longe. Vamos respeitar, é longe demais. Quase 6 horas de viagem. Tem que dar uma paradinha, né? Para os guri, carro cheio. Então, voltamos com uma derrota, um sabor amargo, uma derrota do Internacional, mas que não é algo que a gente não pudesse esperar, talvez, por algumas peças utilizadas. Mas dito isso, eu vou te pedir, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com mais colorados e ajuda a gente a bater 50 mil inscritos. É uma marca que, cara, tu pode achar pouco, mas é muito importante. 50 mil pessoas, é um público do Beira-Rio. É um Beira-Rio lotado. É muita gente, parceiro. Dito isso, o Internacional faz mais um anúncio. E desta vez vai aumentando o seu pacotão de reforços. O Inter aproveitou ontem fez 2 anúncios, né? O Félix Torres, que já estava em Porto Alegre, a gente já sabia que estava em Porto Alegre, realizando exames e tudo mais. Foi anunciado como reforço oficialmente do Internacional. O Inter que tem, desculpa, por praxe, contratar o jogador, trazer o jogador a Porto Alegre, o jogador realiza exames médicos, depois sim ele é anunciado. Assina o contrato e é anunciado. Então, Félix Torres, que foi apresentado hoje à tarde no Gigante da Beira-Rio, inclusive, é novo zagueiro do Internacional. E chega numa posição que a gente precisa muito, porque as nossas opções, Cleiton Sampaio e Juninho, eu falei do vídeo de ontem, né? Quem não viu, não me viu estressado, olhe. Não, a gente precisa do Félix Torres, ainda precisa de mais um, a meu ver. Mais um zagueiro que o Inter tem que ir atrás e tentar fechar o quanto antes para fechar esse grupo. Mas vamos lá. Depois da derrota, o Internacional fez mais um anúncio. E o Inter lança uma nota assim: o Sport Clube Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Rodrigo Villagra e o seu atual clube, o CSKA. O atleta desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias para a realização de exames médicos e sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluídas essas etapas e mediante aprovação dos exames, o jogador será oficializado como reforço do clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante sob comando do treinador Pesolano. Vamos lá. Tudo que eu tinha te falado ali atrás é isso aí. O Inter faz o cara vir, médico, exames médicos, assinatura de contrato, tudo ok. O Villagra vem ao Internacional, um jogador que chegou muito forte no River Plate, foi pago 11 milhões de euros por este atleta, ele chegou muito bem no clube, muito bem conceituado e não conseguiu entregar muita coisa. Saiu para o CSKA, onde também não conseguiu entregar muita coisa. Bom, Jairo, é um risco, é uma contratação de risco, um empréstimo, mas é um empréstimo. É um risco, sempre é um risco, mas ele pode também, a gente corre o risco dele entregar tudo que ele sabe que ele já entregou no Tajeres aqui. Um jogador que chega ao Internacional com passe fixado e obrigação de compra caso ele atinja 60% dos jogos do Inter na temporada, depois que ele assinar o contrato. Se ele atingir 60% dos jogos, é sinal que ele entregou muito no Inter, e daí vira titular absoluto e joga. Então eu acho que sim, é uma boa aquisição do Internacional, um reforço que eu considero reforço, com R maiúsculo. Um jogador que se ele atingir as metas, o Inter terá que pagar 4,5 milhões de euros, bem abaixo do que o River pagou lá atrás, e pode ter um jogador super valorizado no futebol internacional, inclusive. Vamos lá, o Villagra que jogou no Tajeres joga em qualquer time da Europa, na maioria dos times, não vou dizer qualquer time que estaria eu exagerando, joga na maioria dos times da Europa. Então ele pode vir para cá, entregar tudo, ainda se valorizar e o Inter ainda conseguir uma grana futuramente. Mas, Jair, o Inter é um mercado de carros, tipo, compra e vende, compra e vende. Às vezes precisa, parceiro, a gente não tem muito dinheiro. Dito isso, Félix Torres, o Villagra e o Inter já tinha anunciado o Paulinho de Paula, que veio do Vasco da Gama,
Também um jogador que já demonstrou muita qualidade e não conseguiu entregar depois da lesão, vem para tentar recuperar seu futebol no Inter. Outro jogador que vem para tentar recuperar seu futebol no Inter é o Félix Torres, que não foi bem no Corinthians, jogador de seleção equatoriana, não foi bem no Corinthians. Vem para tentar recuperar seu futebol aqui. Vilagra, vem para tentar recuperar seu futebol aqui. O Inter virou uma recuperação de futebol. Tomara que dê certo, porque se encaixar, meu Deus do céu. E o Inter está fechando a contratação, mais uma nesse pacotão inicial de reforços, do Alejandro. Alejandro, centroavante, goleador do Campeonato Brasileiro 2024, do Vitória da Bahia, foi para a Europa, não teve um bom desempenho e também está voltando para o Brasil com um passe fixado, não com obrigação de compra, para tentar recuperar seu futebol no Internacional. Mas eu prefiro usar essa frase, tentar recuperar o futebol, para Félix Torres, para Vilagra, para Paulinho e para Alejandro, do que tentar achar futebol em Cleiton Sampaio, Juninho e Benítez. Eu prefiro esse jogador que a gente sabe que em algum momento já entregou, que tem qualidade e pode voltar a entregar. Esse é o perfil que o Inter está contratando. Jair, essas 4 contratações desse pacotão inicial são suficientes? Não. Não são suficientes. O Inter ainda precisa de mais um zagueiro, o Inter ainda precisa de mais um zagueiro, o Inter precisa de um extrema. É o mínimo para fechar um grupo com 6 contratações. O Inter não pode se dar ao luxo, que luxo, de usar na temporada ainda Benítez, Cleiton Sampaio e Juninho. Eu não sei o que vai fazer com esses caras. Não sei. Vai ter que fazer alguma coisa. Empresta, paga salário, só tira daqui. Eu prefiro que o Inter pague salário desses jogadores e eles não estejam aqui para serem utilizados pelo Inter. Bom, esses são bons reforços. Se fechar, contratar mais o Alejandro, que falta só o anúncio, também confirmar que está acertado, um extremo e mais um zagueiro. Mas um grande reforço que o Inter vai ter nessa temporada e cada vez mais afirmado é Benjamin. Benjamin Arrinha é um jogador, olha, não quero me enganar, mas um jogador de mão cheia. Gostei muito desse jogador. O Internacional ontem perdeu o jogo quando o Benjamin saiu. Dono daquele meio campo. Gostei muito desse jogador, um jogador que me encanta. E eu quero ver ele com o grupo principal, quero ver ele jogando com os principais jogadores do Inter. Gostei demais, está entregando muito e eu quero ele no Inter. Quero ele no time de cima treinando e sendo uma opção melhor do que o Richard e o Ronaldo. Mas o Ronaldo é melhor que o Richard, o Ronaldo dá para tirar um caldo. Então, vamos tentar ter um pouco de esperança. Tem Grenal final de semana, não gostaria. Tem estreia do Atlético contra o Atlético Paranaense do Brasileiro na outra semana, não gostaria. Tem o Flamengo na outra, não gostaria, mas é o que o calendário nos propõe. Então vamos para dentro dos caras. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like. Grande abraço. O Jair tá cansado hoje. Amanhã eu volto.